Hoje vamos falar sobre a Batalha de Actio, um conflito muito importante na história romana e que, apesar de pouco citado, foi um divisor de águas para o antigo império da Península Itálica. Se você ainda não acompanha nossa série, saiba que temos outros vídeos com esse tema e te convidamos para conhecer um pouco mais esses grandes acontecimentos. É inegável que os embates, desde os físicos até os de ideias, são uma realidade humana desde seus primórdios. Então, não há como compreender a história e a evolução de nossa espécie sem falar em guerra. Em muitos casos, na verdade, foi justamente o domínio de uma sociedade sobre outra que possibilitou novos meios de organização política, econômica e social de um povo. Todos esses aspectos afetaram e mudaram o curso da história, tanto para os vencedores como para os derrotados. Assim, trazemos reflexões a partir desses momentos históricos, levando em conta sempre o que é possível aprendermos e levarmos à prática no nosso dia a dia. Então, vamos mergulhar na Batalha de Actio. Entremos em nossa máquina do tempo e retornemos ao século I a.C., no ano 33 AC, na cidade de Roma. Nesse momento da história, encontramos um cenário caótico na até então República Romana. Após anos de guerra civil entre Júlio César e Pompeu, aquela civilização vivia uma tensão política grave, pois o ditador César não era bem visto pelo Senado, que acabou planejando a morte do líder nos idos de março. Com a morte de Júlio César, Roma entra em uma nova onda de guerras internas. A primeira delas tem por objetivo caçar os assassinos do grande general, e assim surgem dois personagens fundamentais para entendermos a Batalha de Actio: Marco Antônio e Otaviano. Marco Antônio era tido como o braço direito de Júlio César, um dos comandantes das legiões romanas na Gália. Antônio se destacou nos campos de batalha durante as guerras contra os gauleses e até chegou a ser o homem de confiança de César. Naturalmente, depois da conspiração que deu fim à vida do seu general, Marco Antônio tomou a frente em busca de vingança. Nesse contexto, seus legionários não demoraram a enfrentar os exércitos dos senadores envolvidos na conspiração. Porém, não era do interesse apenas de Marco Antônio a vingança contra o Senado. O herdeiro de César, como era chamado Otaviano, também se moveu rapidamente para fazer justiça com as próprias mãos. Tendo apenas 17 anos e sendo filho adotivo do general morto, Otaviano, apesar de jovem, mostrou que era um habilidoso político e comandante militar. Se mantendo ativo na caçada contra os senadores, ganhou grande apoio da população e uma parte do exército do pai. Desse modo, não é difícil imaginarmos o que ocorreu após a vitória esmagadora dos exércitos de Marco Antônio e Otaviano contra os conspiradores. Mais uma vez, Roma se encontrava em um dilema. O Senado já não tinha força para governar, mas dar poderes a um só indivíduo não era algo moral. Então, o que fazer? A solução encontrada foi o chamado Segundo Triunvirato, formado por 3 indivíduos para auxiliarem no governo da República, modelo que funcionou bem até o ano 33 a.C. Nesse triunvirato, os governantes eram Otaviano, Marco Antônio e Lépido, o alto sacerdote da religião romana. Os 2 primeiros ganharam seu lugar ao vingar o assassinato de César e, por alguns anos, mantiveram uma relação pacífica, garantida principalmente por Lépido, que os dissuadia e equilibrava a balança do poder. Porém, Lépido teve seu poder minado e perdeu prestígio como político, acabando por se retirar do governo. Assim, o equilíbrio mantido ao longo dos anos começou a ruir.
É nesse contexto que se insere a Batalha de Átio, pois ela é o resultado da disputa pelo poder total em Roma, em que os combatentes foram, exatamente, seus dois governantes. O estopim dessa batalha ocorreu quando Marco Antônio, que estava responsável pela gerência das províncias do Egito e da Grécia, passou a defender que o verdadeiro herdeiro de César não era Otaviano, mas sim Cesarião, o filho que Júlio César gerou com Cleópatra. Esse era um assunto delicado em toda a República, uma vez que Otaviano tinha consolidado esse título. Além disso, se juntaram as graves críticas e acusações que Otaviano fazia a Marco Antônio, principalmente quanto à deturpação dos costumes romanos. De fato, as acusações tinham validade, pois Marco Antônio, em diversas ocasiões, havia quebrado protocolos e aderido aos costumes egípcios, negando assim sua cultura-mãe. Diante de tantas desavenças e intrigas políticas, Otaviano decidiu encontrar Marco Antônio no campo de batalha e tornar-se o único governante do futuro Império Romano. Roma, então, mergulha mais uma vez em uma guerra civil, tendo seus dois principais líderes em confronto. As legiões se dividem quase igualmente, assim como as províncias da República. Do lado oriental, Marco Antônio exercia o poder absoluto a partir do Egito, tendo Cleópatra como sua amante e fiel aliada. No lado ocidental da República, governando a partir de Roma, Otaviano tinha seus conselheiros de guerra e se colocou em uma ofensiva. A Guerra Civil durou cerca de 3 anos, apesar de sua batalha decisiva ter ocorrido em 31 a.C., a Batalha do Átio. Uma característica importante desse confronto é que ele foi essencialmente naval, algo relativamente raro nas conquistas romanas. A marinha de Marco Antônio, em geral composta de navios egípcios, tinha uma vantagem por ser capaz de armazenar mais recursos, podendo assim ter uma maior artilharia. Porém, isso não fez diferença durante as batalhas. Os navios de Otaviano eram mais leves e versáteis, capazes de fazer manobras relativamente rápidas e novas para a época, o que levou a marinha de Marco Antônio a sofrer grande desvantagem nas águas. Nas costas do Átio, então, Otaviano conseguiu capturar Marco Antônio e Cleópatra, que fugiram do campo de batalha e mais tarde tirariam as próprias vidas. Perceber o potencial de sua esquadra foi o grande mérito de Otaviano na Batalha de Átio, o qual atuou de acordo com ela. Sem garantir-se apenas nisso, mas exercendo essa qualidade ao máximo, foi capaz de superar a adversidade imposta por Marco Antônio. O confronto foi visto como tão decisivo que é consenso pelos historiadores que ela marca a transição entre a República e o Império em Roma. Depois da morte de Marco Antônio e Cleópatra, assim como a de Cesarião, não havia mais forças que pudessem questionar a autoridade de Otaviano. Desse modo, e sob as bênçãos do Senado, Otaviano se torna Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma. Seu governo durou quase um século, sendo o mais duradouro de toda a fase imperial. Otávio Augusto restabeleceu a paz em Roma, algo inédito em pelo menos um século de disputas a partir da famosa Pax Romana, reintegrando as províncias e criando um verdadeiro laço de unidade em todo o território. Não por acaso, ele foi visto, e ainda o é, como um modelo de imperador para os romanos, sendo reconhecido começo uma linhagem divina. E será que o mundo seria o mesmo caso o resultado dessa batalha fosse diferente? Considerando as possibilidades, é razoável imaginar que, se Marco Antônio tivesse chegado ao poder de forma absoluta, muitas coisas em Roma não ocorreriam. A primeira delas é a provável ruptura entre Roma e as províncias do Oriente, pois a imagem de Marco Antônio diante do povo romano estava demasiadamente desgastada. Haveria, provavelmente, uma cisão e o Egito ressurgiria como uma grande potência da região.
Assim, Roma nunca teria alcançado o status que galgou durante o reinado de Otávio Augusto e seus sucessores. Para além disso, sem outro nome de força moral, é provável que Marco Antônio buscasse conquistar novos territórios e, quem sabe, a própria capital do império. Esses são apenas frutos de nossa imaginação. Nunca saberemos o que poderia ter acontecido com Roma e se, de algum modo, sua influência em todo o Ocidente teria sido diferente. O que nos cabe, porém, é entender que a história de Roma e a de todo o Ocidente mudou a partir dessa vitória. O Império somente existiu porque, antes de tudo, houve um conflito. Por isso, gostemos ou não, somente iremos progredir se nos colocarmos em provas. Não significa dizer que devemos procurar briga, muito menos nos tornarmos agressivos com o falso pretexto de que é preciso disso para evoluir. A verdadeira luta, como já aponta a sabedoria antiga, ocorre dentro de nós. Em nossas vidas, isso ocorre a todo momento, em cada decisão que precisamos tomar. Quando estamos em nossa zona de conforto, por exemplo, não estamos nos desafiando a fazer mais. Se fazemos sempre o mesmo, sem nunca expandirmos nossos sentimentos, pensamentos e ações, é natural que não saiamos do nosso canto. Desse modo, nunca construiremos nosso império interior, que é fruto desses embates e sínteses que nos acontecem. Portanto, que não vejamos a Batalha de Átio como apenas mais um confronto, mas que possamos aprender sobre a necessidade de nos colocarmos frente ao perigo, ou seja, de arriscarmos mais e combater. Se aprendermos de modo sincero sobre isso, então, assim como Roma, começaremos a erguer as colunas do nosso império. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.